Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui dar alguns avisos. Então, primeiro, lembrar do curso de Filosofia da Ciência, parte 1. Eu estarei proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 3 a 8 de maio de 2010. Contato para informações e inscrições com o senhor Eduí, telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987. Outro lembrete que eu queria dar a vocês aqui é o seguinte: existem 2 sites brasileiros que movem um combate heróico contra inimigos 1 milhão de vezes mais poderosos do que eles, e que evidentemente estão sempre em dificuldade, porque são mantidos, vamos dizer, pelo trabalho dos seus próprios criadores, sem patrocínio de espécie alguma, sem verbas oficiais, sem uma ONG para dar respaldo, sem coisa nenhuma. Esses sites são notalatina.blogspot.com e juliosevero.blogspot.com. Tanto a editora do Nota Latina, que é a Graça Salgueiro, quanto o Júlio Severo enfrentam enormes dificuldades, trabalham sob uma pressão desgraçada, e nenhum dos dois tem dinheiro, nenhum dos dois tem onde cair morto, tá entendendo? Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo já entendeu há mais de 100 anos que a maneira mais decente de uma publicação, ou hoje em dia de um site da internet se manter, é a livre contribuição do seu próprio público, porque contribui quem quer, quem gosta do trabalho que está sendo feito. E a contribuição é pública, é declarado no imposto de renda, está tudo limpo, né? Agora, no Brasil não, o que eles acham bonito é o seguinte: é pegar dinheiro do governo para fazer um filme puxando o saco do presidente, tá certo? É o PT extorquir empresário, né, que se não der patrocínio para ele faz greve, promove greve contra o sujeito, acusa de 1001 coisa, né? Então, desviar verba de serviço público, ou então se vender para grandes companhias, quer dizer, você, a companhia está lá cometendo crimes horrorosos, ela te dá um dinheiro, você fica quietinho. Isso tudo é decente. Agora, se você coloca um aviso lá, faça uma doação, todo mundo critica. Isso é a prova da barbárie brasileira. Barbárie. O brasileiro não sabe distinguir o certo do errado. Ele inverte tudo, vê tudo às avessas. Então, é o seguinte: lá no meu site tem um pedido, no fim de cada artigo tem lá um botãozinho, make a donation. Você vai lá pelo PayPal e faz uma doação, tá certo? Dá R$10, R$20, $10, $20. Aqui para a Nota Latina e o jogo Júlio Severo, a mesma coisa. Só que eles estão precisando, estão muito mais urgentes do que eu. Porque, ao final de contas, eu tenho 40 e tantos anos de jornalismo nas costas, né? Eu tenho o meu trabalho jornalístico, que não está pagando tão mal assim. Eu sou um professor conhecido, tenho centenas de alunos no Brasil, me mantenho graças aos meus cursos. E eles não têm nada disso. A Graça Salgueiro vive com a minguada aposentadoria dela da prefeitura. Prefeitura, sei lá o quê, prefeitura e NPS, o raio compara, uma coisa porcaria dessa, né? Que paga uma miséria para ela, né? E o Júlio Severo não tem nem isso. O Júlio Severo aí está trocando, gente, de casa e de país mais do que troca de cueca, porque todo lugar que ele vai tem pressão. Outro dia, né, até saiu na internet um aviso: olha, o Júlio Severo, ele está no endereço tal, na cidade tal, do Texas, que nem estava, graças a Deus a informação era falsa, ele estava em outro lugar. Mas esse pessoal, toda essa turma de movimento gay, fica investigando, vasculhando a vida dele. Quer dizer, são milhares e milhares de pessoas, tá certo? E tem apoio de governo, apoio de grandes empresas, apoio de organismos internacionais, perseguindo um sujeito que não tem onde cair morto. Só por isso você já avalia o moral dessas pessoas. A pessoa que faz isso, as pessoas que fazem isso, evidentemente, psicopatas, são pessoas de mentalidade criminosa. Não é porque ser gay, é porque é gay, não, meu filho. Tem muito sujeito aí que está dando o cu à doidade e não faria uma coisa dessa. Agora, essa liderança gay, esses caras são tudo psicopata. Né? Tem que tomar cuidado com esses caras. São psicopatas, são os nazistas, filho da puta, isso que são. Né?
onde já se viu, quer dizer, vocês não têm ideia. Olha, eu lembro assim que o Ortega y Gasset, o filósofo Ortega y Gasset, quando ele já estava velhinho, ele estava dando uma entrevista no rádio, pedindo para ele que desse um conselho para a juventude, né? Uma regra moral, uma coisa assim. E ele respondeu: prestad noblemente vuestro auxilio a los que son los menos contra los que son los más. Ajude sempre aquele que está na minoria contra o que está na maioria. Sobretudo se a maioria é rica e poderosa e a minoria não tem onde cair morta, que é exatamente o caso. Se o sujeito perde essa noção de defender o mais fraco, de proteger o mais fraco, então não vale nada, mas nada. E qualquer ideia que ele tenha, qualquer proposta, não importa qual seja o pretexto moralístico, humanitário, é tudo mentira. Essa gente é criminosa, porra. Né? Então, ó, você vê aqui outro dia, aqui está tendo eleição em Massachusetts. Então tem lá um candidato republicano chamado Scott Brown, que está concorrendo contra uma candidata democrata. Né? E acontece que se o candidato republicano vencer, o Obama perde a maioria dele no Senado, e daí acaba a brincadeira, porque atualmente o Obama passa qualquer coisa. Se ele falar, olha, agora tem um decreto aqui que todas as bananas vão ser tortas ao contrário, vai passar, você está entendendo? Agora, se acabou a minoria, deu ali um, né? Deu um equilíbrio, pronto, acabou. Né? Aqui tem o tal do filibuster, pelo menos mesmo que você não tenha a maioria, se tiver um certo número, você pode parar o projeto mediante o discurso de você ficar, o recurso de você ficar falando, né, contra aquele negócio ininterruptamente. Então daí não pode ter votação, isso chama-se filibuster. Então vai lá, fala um senador, termina, ele fala outro, e daí termina o prazo para votar e o projeto vai para as cucuias. Então, se vencer o candidato republicano lá, Scott Brown, então eles podem pelo menos fazer o filibuster e acaba a brincadeira, acaba a festa do Obama. Então os caras estão aqui desesperados. Eu vejo, apareceu um comentarista na NBC dizendo o seguinte: não deixem esse cara ser eleito, trapaceiem, votem 10 vezes, votem 20 vezes. Eu, se eu estivesse aí, faria isso. O cara diz isso na cara, na lata, mandando trapacear. É um negócio impressionante. Vocês viram o tipo de gente com que ele está lidando, porra. E essa turma aí que persegue Júlio Severo, que fica mandando ameaça para Graça Salgueiro. Puta que pariu. Puta que pariu. Que é isso? Você não tem vergonha na cara, porra? Às vezes persegue até mais Graça Salgueiro e Júlio Severo do que a mim. Né? Porque sabe que eu tenho mais experiência. Né? Então eles têm um pouco de medo de mim. Mas a Graça Salgueiro, diz, quem é a Graça Salgueiro? É uma psicóloga aposentada lá do Recife e tal. Ela tem dinheiro. Não. Ah, então vamos cair de pau em cima dela. Ora, porra! Então tá aí, fica dado o aviso. Gente, contribuam para o Nota Latina, contribuam para o Júlio Severo. Né? Pode contribuir para mim também, mas para esses aqui primeiro, que eles precisam muito mais do que eu. Né? Agora, aqui para você ver que nem tudo está perdido, vocês devem lembrar daquele episódio do juiz do Alabama, Roy Moore, que lá no tribunal do Alabama tinha um monumento com os 10 mandamentos. Né? E daí o governo mandou tirar. E ele disse, não tiro. Daí houve mover lá uma campanha contra o sujeito, e apesar de ele ser apoiado por toda a população do Alabama, né, pressionaram tanto a camarada que ele teve que desistir. Ele era o presidente da corte lá do Alabama e teve que desistir. Agora ele é candidato a governador do Alabama e é o candidato preferido, evidentemente. Porém, a coisa continuou, né? E andaram retirando os outros monumentos, os 10 mandamentos. Daí o pessoal, aqui cristão, protestante, católico, reagiu. Entraram com processo, com mandado de segurança e ganharam. De maneira que agora, assim, agora pode ter, né? Veja, precisa autorização do governo para botar um negócio com os 10 mandamentos. Agora tem lá a raio da autorização judicial. Isso quer dizer que se você tem um monumento aos 10 mandamentos na frente da sua casa, na frente da prefeitura, ninguém mais pode tirar. Bom, daí os caras criaram aqui um negócio chamado Movimento Moisés. Né? E o processo que mandando tirar os monumentos foi movido pela ACLO,
ACLU, né, que é a American Civil Liberties Union. Civil Liberties é um caralho, isso é perseguição civil, né, direito civil. Né? São os comunistas desgraçados, né, que gostam, alegando o direito civil, gostam de pôr as pessoas na cadeia. Então, daí o pessoal das igrejas ganhou o processo contra a ACLU, né? E daí eles tiveram uma ideia maravilhosa, lançaram um negócio chamado Projeto Moisés, que é para botar monumento com os 10 mandamentos em tudo quanto é lugar. Já fizeram mais de 900 monumentos. Então o cara que liderou lá essa luta, esqueci o nome do sujeito, está dizendo assim, você não pensa que nós estamos bravos com a ACLU, não, porque eles nos deram uma ideia maravilhosa, a gente não tinha pensado nisso. Agora já espalharam mais de 900 monumentos, exatamente como aconteceu na Itália, né? Que aquele juiz lá de Estrasburgo, né, mandou tirar os crucifixos das escolas e edifícios públicos. E o que o pessoal da Itália fez? O pessoal dos prefeitos falou, tirar o crucifixo, caralho, meu filho, nós vamos botar mais, você está entendendo? E estão espalhando crucifixo e tudo. O prefeito de Sanremo até disse, nós vamos multar, se tem uma escola que não tem crucifixo, nós vamos multar a escola, né? Outro chegou lá para tirar o crucifixo, a turma da escola falou, se você tirar o crucifixo, nós cortamos sua mão, desgraçado. Daí o cara afinou. Então, já estão espalhando, mais de 1000 crucifixos já estão espalhados tudo quanto é lugar. É assim que se faz, minha gente. A sentença iníqua não se obedece. Né? Então, o que é injusto, veja, existe uma coisa que chama desobediência civil. A desobediência civil é um protesto pacífico que você faz recusando-se a cumprir uma ordem iníqua e, se os caras te punirem, mandar pra cadeia, você aceita. Fala, tu é um filho da puta mesmo, tu vai pôr na cadeia, eu vou. Tu tá armado, eu tô desarmado, tu me encosta. Eles são 38, 45 na cabeça, me manda ir pra cadeia, como é que eu não vou, porra? Você tá, chega lá, 10 neganha armado de fuzil de metralhador, como é que você vai, né? Vai resistir? Então, você cede à força, protestando, mas você não faz violência nenhuma, você simplesmente recusa obedecer, tá certo? Em geral dá certo, né? Aqui, muitas vezes eu fiz isso. Chegar num lugar, estava fumando, o sujeito não pode fumar. Eu falei, tá bom, então você tenta me parar. Eu chamo a polícia para me parar. A polícia me prender, eu vou para cadeia, na cadeia eu posso fumar, porra. Tá certo? Então, sempre deu certo. Sempre deu certo. Né? Aliás, aqui agora fizeram, né, o governador da Virgínia, né? Que agora não é o governador eleito, é o conservativo, mas o anterior aproveitou os últimos dias para proibir de fumar em tudo quanto é restaurante. Né? Mas aqui tem um treco que chama Smokehouse. É uma maravilha, uma maravilha. Eu vou lá no Bailey's, né? Smokehouse. Eles fazem aquelas costelas maravilhosas, né? Ainda tem uns telão que você fica assistindo jogo de futebol americano, jogo de basquete, né? E o pessoal, é um negócio do tamanho do estádio, né? Todo mundo comendo, bebendo, fumando, dando risada, ambiente mais animado da Virgínia. Aqui tem um monte de smokehouse. Então, se está escrito restaurant, eu não entro lá. Se está escrito smokehouse, que é a mesmíssima coisa, eu entro lá. Né? E tem também o hookah bar. Hookah é aquele negócio que árabe fuma, né? Aquele negócio que parece um vidro de perfume, né? Que tem um foguinho, uma brasa em cima, e você fica fumando por um tubo, né? É gostoso aquele negócio, rapaz. Então, onde tem o hookah bar, também pode fumar. Agora, o hookah bar tem restaurante, você come bem, né? Come aquelas comidas maravilhosas, aqueles quibe, aqueles tabule, aquele negócio todo. Fuma pra caralho, ninguém te enche o saco. Então, aqui nós vamos no hookah bar ou vamos no smokehouse e pronto. E no restaurante que se dane. O que eles deviam fazer é, vamos dizer, desobedecer a lei. Se todos eles se recusassem a obedecer a lei, ela não passaria. Né? Mas é tudo. É carneiro, baixa a cabeça, né? Baixa a cabeça, né? Baixa a cabeça, levanta a bunda. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra, gente. Cuidado, fica obedecendo muito, né? Cedendo e tentando ser bonzinho, é isso que acontece, né? Agora, para você ver a falta de vergonha, está falando da falta de vergonha, do comentário do NBC.
Agora aqui tem um negócio pior, né? O assessor do Obama para assuntos regulatórios, Cass Sunstein, ele diz o seguinte: nós temos que nos mobilizar contra os autores de teorias da conspiração. Como exemplo da teoria da conspiração, ele diz o seguinte: a teoria de que o aquecimento global é uma fraude. Está mais do que provado que é uma fraude, né? Os tais dos e-mails que os caras confessam a fraude já estão divulgados, mas ele chama de teoria da conspiração. A maneira mais usual hoje em dia de você tentar desmentir uma verdade óbvia é chamá-lo de teoria da conspiração. Qualquer sujeito sair carimbando o outro de teórico da conspiração é, em geral, um bom mentiroso, um bom filho da puta, isso que é. E esse Cass tem exatamente a mesma coisa. Então, olha o que ele recomenda. Onde vocês verem alguém falando, por exemplo, que o aquecimento global é uma fraude, ou que, né, o Obama teve ligações com aquele terrorista, que agora esqueci o nome do cara, o William Ayers, que a coisa também está mais do que provada, né? Então ele chama de teoria de conspiração. Onde você vê essa teoria de conspiração, os agentes simpatizantes do governo devem se infiltrar nesses sites e organizações e boicotá-los por dentro. Olha, a hora que um agente do governo, um cara que tem uma posição quase que de ministro, fala um treco desse, quer dizer, prega abertamente a fraude nas eleições e prega a infiltração de agentes e simpatizantes do governo. Olha, se tivesse alguma coisa legal, juridicamente correta para fazer contra essas organizações, eu faria. Como não tem, ele prega a ação sorrateira, infiltra para boicotar por dentro. Quer dizer, esse tem sido, de fato, o modo de agir desse pessoal de esquerda há muito tempo. Agora, esse Cass Sunstein, esse sujeito, é realmente um tarado, é o mínimo que eu posso dizer. Porque ele, um mês atrás, ele soltou a teoria de que o aborto tem que ser subsidiado, apoiado e subsidiado pelo governo, porque na gravidez, os bebês, os fetos, exploram desavergonhadamente as suas mães. Olha só. Quer dizer, o feto é um criminoso que está lá se alimentando da comida que a mãe comeu. Ela come, a comida vai pro feto. Mas esse feto é um filho da puta mesmo. É um filho de uma rapariga. Onde já se viu, rapaz? Você querer que sua mãe te alimente? Ora, vai trabalhar, vagabundo. Tá entendendo? Esse é o raciocínio do Cass Sunstein. Então, a gravidez é uma injustiça. Porque a mulher é ali explorada, sugada. Né? E um mês antes dele ter dito isso, ele soltou outra teoria. Ele disse o seguinte: nós temos que acabar com o casamento, com a instituição do casamento. Por quê? Presta atenção na frase, gente. O casamento discrimina os solteiros. Mas não é uma maravilha? Quer dizer, o cara é um alto funcionário do governo, é um quase ministro. Então tem que acabar com o casamento discrimina os solteiros. Olha, da mesmo modo que a condição de solteiro discrimina os casados. Enquanto ele não está casado, ele sai com quanta mulher ele quiser, ele namora aqui, namora lá. Daí casou, acabou a brincadeira. Não, casado é que deveria reclamar. Fala, não, peraí. O casamento está discriminando a mim? Não é isso? Peraí, tem alguém no telefone. Alô, quem é? Alô? Bom, alô? Alô, tudo bem? Tudo bem, olá? Tudo bem. José Rodrigo de Belo Horizonte. Quem é? Alô? Como é o seu nome? José Rodrigo de Belo Horizonte. José Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Aqui, Eu queria tudo saber bem. mais a respeito... Alô? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos também continuam caindo. Saiu na Veja de 7 de outubro de 2009 sobre o Lula querer fazer uma ONG na África
Isso é uma maravilha. Agora ele quer destruir a África também. Eles querem fazer o bem para toda a humanidade. Fazer uma ONG no Polo Norte, né? Já no Haiti, talvez... todo mundo vai para o Haiti, né, para pegar dinheiro das contribuições internacionais e gastar. Agora, na África, rapaz, todo esse, por exemplo, na África tem um monte de agentes da ONU que estão lá para cuidar de refugiados e criancinha pobre. Sabe o que eles fazem com a criancinha pobre? Baixa as calças dos menininhos e enraba. Enraba com 3 R's. Enraba. É isso que tem feito com os meninos lá. Nossa. A gente quer que respeite. O pessoal fala aí de padre pedófilo. Mas, meu filho, esse pessoal, agentes da ONU na África, pedófilos, são muito mais do que os padres pedófilos. E ninguém fala porra nenhuma. O terreno lá já está preparado para o Lula, então, né? Mas olha, esse negócio de enrabar populações, meu Deus do céu, isso aí, a turma do PT, MST, tem uma vasta experiência nessa coisa. Não. Né? Então tá, Olavo, era só isso mesmo. Obrigado. Obrigadão, obrigado pela colaboração aí. Até mais. Até mais. Agora, falando em África, alguém me pergunta o seguinte aqui. Olha aqui, o Toussaint Louverture, fundador do Haiti, dedicou o país ao Exu. E a cidade de São Luís de Paraitinga, que foi destruída agora, né, pelas enchentes, é a sede nacional das festas do Saci Pererê, que é o Exu. E a Louisiana, né, onde teve o furacão Katrina, que destruiu tudo, né, é a central da macumba aqui nos Estados Unidos. Então o pessoal pergunta, será que isso é uma sentença divina? Eu falo, eu não sei. Mas aqui eu acho, aqui isso é opinião pessoal, eu não tenho provas disso. Eu acho que essas macumbas dão um azar desgraçado, porque onde tem isso, todo mundo se ferra. É uma constante histórica. Você não vê, por exemplo, você vê aqui nos Estados Unidos, qual é o lugar do mundo onde os negros vivem melhor? Aqui nos Estados Unidos. Tem o padrão de vida comparável de todo mundo, estão lá no Senado, estão na presidência das empresas, estão milionários, fizeram o presidente da República. Tem algum deles praticando macumba? Não tem. É tudo pastor protestante, porra. Aqui você entra numa igreja, né? Até a igreja católica, eu fui na igreja católica, lá em Richmond, né? Lá está um pouco padre negão, você está entendendo? E igreja protestante então não se fala, você entra, assim, 80% de chance o pastor lá é preto. Então, aqui eles estão vivendo bem. Agora, vai fazer macumba e você vai se ferrar. Por quê? Porque eu sei, olha, antigamente eu achava isso é uma religião como qualquer outra. Depois que eu li no livro do Pierre Verger, O Uso das Plantas na Sociedade Yoruba, e vi lá que é uma religião que tem rito para fazer cair o pinto do adversário, eu falava, não levo mais essa coisa a sério. Isso aí é uma acusação satânica, pô, não é possível. Né? Você imagina, eu aqui, né? Eu estou lá, o pessoal do PT está me perseguindo, enchendo o saco, eu vou lá, faço um ritual para cair o pinto do Lula. Ai, meu Deus do céu. Né? Nem que me ajudaria, né, cair o pinto do Lula. O problema dele não está no pinto, minha gente, o problema está na cabeça, porra. É a cabeça de cima, não é a cabeça de baixo. Né? Se dissesse cair a cabeça do Lula, bom, aí melhorava um pouco o negócio. Mas que coisa mais idiota, querer cair o pinto do seu adversário. Que vingancinha mais, né, mais filha da puta, né? Pô, o que há? Qual é a vantagem que você vai ter? Daí você vai poder comer a mulher dele só porque está sem pinto? Será que é esse o objetivo? Quer dizer, é uma coisa baixa. Não se pode respeitar uma coisa dessa. O cara quer ser respeitado como entidade religiosa, ele que se dê ao respeito. Que apresente, vamos dizer, uma religião que seja minimamente coerente com a decência humana. Não é isso? Agora, vai ver lá, procura no Antigo Testamento, vê se no judaísmo tem rito para fazer cair o pinto dos outros. Né? Vê se tem no budismo, vê se tem no hinduísmo, vê se tem no cristianismo. Não tem. Ninguém vai fazer uma coisa baixa, estúpida desse tipo. Então, eu perdi o meu respeito por essas coisas. E nada no mundo vai me fazer declarar que esse rito é uma coisa respeitável, que é normal, que é decente você fazer o ritual para fazer cair o pinto do adversário.
Muito menos se for o meu pinto, pô. É verdade que tá velho, gasto, e já não serve para mais muita coisa. Mas é meu, porra, você tá entendendo? Eu vou ficar com ele aqui até o último dia. Né? Então, eu não sei. Agora, veja, você adivinhar, né, os desígnios de Deus é uma coisa difícil, mas às vezes eles são bastante óbvios. Só que, você veja, todo o problema da razão humana é de como é que você articula os fatos singulares em esquemas de interpretações gerais válidas. Esse é todo o problema. Ernest Cassirer já dizia, a função da razão humana é juntar ou separar, saber o que é que está junto, o que é que tem que ver e o que é que não tem que ver. Tá certo? Ora, desde que se universalizou o método científico, se por um lado ele nos trouxe vários conhecimentos úteis, etc., por outro lado o método científico emburreceu a humanidade ao ponto que vocês não imaginam. Por quê? Porque no método científico você só aceita uma generalização depois que foram feitos não sei quantos testes e todo mundo observou os testes. Ou seja, esse é o método mais demorado que tem para você captar alguma coisa. Então, pessoas que, claro que o método científico se aplica naquelas áreas que são próprias da ciência, mas se você for raciocinar pelo método científico nas coisas práticas da vida, tá certo? Ah, meu filho, por exemplo, como é que você vai saber, né, que um cheque sem fundo não será pago pelo banco? Passei um cheque sem fundo, o banco não pagou. Passei duas, o banco não pagou. Cientificamente, isso não prova que o terceiro cheque sem fundo também não será pago. Você precisa de uma amostragem de alguns milhões de casos, né? E daí você faz lá os cálculos com desvio padrão, essa coisa toda, e daí depois de 10 trilhões de cheques sem fundo, você conclui. Porra, eu acho que, cientificamente falando, o cheque sem fundo não é pago pelo banco. Você está entendendo? Então, não. Olha, eu ouvi dizer que tem uma tribo na Austrália que ainda não percebeu que existe uma relação entre o ato sexual e o nascimento das crianças. Eles fazem sexo porque eles gostam. E de vez em quando aparece uma criança que ninguém sabe de onde veio. Eles estão indo pelo quê? Pelo método científico, porque não há provas científicas de que as crianças nasçam por esse meio. Há provas de que elas têm nascido, geralmente, por esse meio, mas nada prova que a criança seguinte não será trazida pela cegonha ou brotará de uma bananeira. Tá certo? Então, eles estão lá esperando pelo método. Então, o método científico, ele vale para aqueles domínios específicos. Quando ele é generalizado, como se ele fosse, vamos dizer, o protótipo da razão, as pessoas começam a não perceber mais as constantes. Você está entendendo? Então, eu digo, olha, agora você não percebe nem constantes da sociedade humana, da história humana, né? Como é que vão perceber constantes da vontade divina? Nunca vão perceber. Agora, se pega um sujeito que não seguia pelo método científico, mas seguia pela evidência direta, às vezes o santo sabe o que Deus está querendo. Ele lê os sinais divinos e lê corretamente. Quantas vezes na história, né, não aconteceu isso aí? Né? Então, você pega profecias, né, profecia de Fátima, está lá, né? Olha, se não fizer tal coisa, vai acontecer tal outra, assim, assim, com uma precisão milimétrica e antecedência de 30 anos. Pelo método, será que Nossa Senhora usou o método científico para fazer isso? Pelo método científico, meu filho, ela estaria até hoje fazendo as contas e não teria chegado a conclusão alguma, pô. Então, quer dizer, existem modos de apreensão da realidade infinitamente superiores ao método científico, embora não tão seguros quanto ele. Se você quer a segurança, então, em primeiro lugar, você não quer a verdade, você quer a segurança. Então você entra o quê? Na síndrome do piu-piu. Vocês já leram a revistinha Piu-Piu e Frajola, né? Que o Piu-Piu, ele via lá o rabo do gato, ele ficava, e eu acho que eu vi um gatinho. Será que eu vi um gatinho? Vi, não vi, não vi. E ficava lá usando o método científico, até obter a prova científica. Ele tinha lá o gato, mas aí o gato já tinha voado de cima, pulado de cima dele, pô. Então isso aí é a síndrome do piu-piu, tá certo? E a idealização, a idolatria do método científico é uma das grandes culpadas disso aí.
Qualquer cientista honesto tem que entender que existem modos de intelecção infinitamente superiores ao método científico. Esses caras vão dizer a evidência primária direta. Agora, a análise lógica, a refutação lógica de uma evidência primária pode amortecer a sua capacidade de perceber a realidade ao ponto de você ficar idiota. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de idiotice. Idiotice. Olha aqui. Uns dias atrás eu escrevi no Diário do Comércio a seguinte frase: não há no jornalismo, nos debates em geral, atitude mais indigna, mais abjeta e, no fundo, mais ridícula do que tentar impugnar uma denúncia sob o pretexto de que ela é teoria da conspiração. Quando eu escrevi isso, eu não sabia que o professor aposentado de política da USP, da Faculdade de Filosofia da USP, o senhor Oliveiro da Silva Ferreira, tinha me acusado de teoria da conspiração. Por quê? Porque eu disse que o Foro de São Paulo comanda o processo revolucionário na América Latina. Ora, porra! Então, quer dizer, quantos fatos precisará esse cretino desse senhor Oliveira observar para ele chegar à conclusão de que o Foro de São Paulo está fazendo alguma coisa? Né? Então ele disse assim, ele disse, não, esse negócio, isso é teoria da conspiração, o problema do Brasil não é o Foro de São Paulo, o problema do Brasil é a Constituição de 1891. Quer dizer, a Constituição de 1891, diz ele, foi copiada indevidamente da Constituição americana e criou uma situação na qual os governos se apropriam do Estado. Quer dizer, em vez de ter o Estado e abaixo dele ter os governos como funções temporárias, ao contrário, o governo manda o Estado. Né? Ele disse, esse é o problema da Constituição de 1891. Ele disse, uai, mas como é que isso vai explicar o narcotráfico generalizado? Como é que isso vai explicar os 50 mil homicídios por ano? Quer dizer que é o seguinte, quem está, por exemplo, fazendo acordo com as Farc, protegendo as Farc, não é a turminha do Foro de São Paulo. Protegendo as Farc para que as Farc ajudem o PCC, Comando Vermelho, a matar brasileiros, matar 50 mil brasileiros por ano. Não, não é o Foro de São Paulo. É o maldito Rui Barbosa que copiou a Constituição americana. O sujeito vem com essa tese, tá certo? E perfeitamente idiota, profunda, totalmente idiota, fetichista. Quer dizer, como é que uma Constituição que já foi mudada 1000 vezes, né, pode ser causa do que está acontecendo agora? Veja, em 1891 não existia movimento comunista no Brasil. O movimento comunista se forma aqui a partir de 1920, 1930. O que isso tem a ver com a Constituição do senhor Rui Barbosa? Piciroca, senhor Oliveira. Piciroca. Está entendendo? Eu sei que você, professor da USP, você é um cara todo mundo, acho que você é um grande intelectual. Para mim você é um intelectual, sim. Pequenininho, modesto, tá certo? Não muito inteligente, tá certo? Um homem que consegue escrever num estilo enigmático para que ninguém perceba qual é o sentido geral do que ele está dizendo. Por quê? Porque ele sempre possa sair bem com ambos os lados. Então ele é assim, é um cara que você vai nas Forças Armadas, todo mundo, Oliveiros é maravilhoso. Você vai entre os comunistas, diz, Oliveiros é maravilhoso. Por quê? Porque ele sempre dá uma no cravo ou na ferradura. E você, no fim, não fica sabendo de que lado ele está. Tá certo? E eu sei de que lado ele está. Ele está do lado do Oliveiros, porra. Tá certo? E toda a obra dele consiste nisso, em sair bem. É isso que ele sabe fazer, especialista em sair bem. Então, eu respeitava esse cara até um certo ponto, porque eu tenho uma certa dívida intelectual com ele. Nos anos 60, 70, foi lendo os artigos dele que eu percebi que, no Brasil, as Forças Armadas tinham uma função essencial, central na história. O Exército no Brasil foi a força que civilizou o Brasil. A mesma função que aqui nos Estados Unidos tiveram a igreja protestante, né, desbravando o território, fundando cidades, criando escolas, criando hospitais, etc, etc. Foi o Exército que teve no Brasil. Então o Exército é a espinha dorsal da nacionalidade. E, bom, essa foi a grande descoberta do Oliveira. Mais tarde, trabalhando num projeto da Biblioteca do Exército, um livro de dimensões enciclopédicas, chamado Exército na História do Brasil, uma obra em 3 volumes, da qual eu fui o editor de texto e o autor do último capítulo, eu pude observar que aquela tese é inteiramente certa. E daí é que eu entendi por que só nas Forças Armadas tinha sujeito patriota. O único lugar do patriotismo levado a sério
era nas Forças Armadas. No resto, o pessoal fazia gozação com o patriotismo. Eu falei, agora entendi por quê. Porque você só tem patriotismo quando você tem amor à pátria. Você só tem amor à pátria quando você fez algo por ela. Como ninguém fez merda nenhuma, uns só ficaram coçando o saco, outros ficaram roubando, então eles têm que rir da pátria. Porque é aquele negócio, né? Você perdoa aqueles que te prejudicaram, mas você não perdoa aqueles a quem você prejudicou. Então, como todo mundo está ferrando com a pátria, então tem que esculhambar com o patriotismo. Mas o milico não. Eles pagaram com sangue, suor e lágrimas. Eles desbravaram o território, eles criaram hospitais, eles criaram escolas, eles civilizaram o país. Né? Então eles dão valor à pátria porque eles trabalharam por ela. Então eu entendi e falei, pô, Oliveira tem razão, cara. Mas isso é a grande e única descoberta do seu Oliveira da Silva Ferreira, a qual ele volta a insistir, inclusive, né, nesse escrito dele. Né? Ele diz que o Exército é o fundamento do Estado. Ele tem toda a razão, tá certo? E ainda é a única entidade na qual se pode confiar, porque no Brasil você não pode confiar em universidade, escola, igreja, político, empresa, para confiar em ninguém. Mas, meu filho, lembre-se que os milicos ficaram 20 anos no poder, claro que fizeram um monte de cagada e um monte de injustiça, e até violência fizeram. Mas nenhum deles saiu rico. Que outra entidade faria a mesma coisa? O PT prometia mundos e fundos. Né? Então, fez mundos e fundos em favor de si próprio. Agora, os milicos, que tinham mais poder até do que o PT, nenhum deles meteu a mão no dinheiro público, saíram pobres, entraram pobres, saíram pobres. Eu me lembro do ministro Mário Adriano, que é ministro do Transporte, quando todo mundo dizia que ele estava metendo a mão no dinheiro público, quando morreu não tinha dinheiro para enterrar. A família não tinha dinheiro para enterrar o cara. Tiveram que fazer coleta entre os amigos. Então, é um homem que se sacrificou pelo país, fez o bem pelo país. Né? Naquela época, o Brasil crescia 11% ao ano, gente. Agora todo mundo está dizendo, o Brasil está numa fase boa, blá, blá, blá. Não vai comparar com o tempo do Médici, quando crescia 11% ao ano, porra. Né? Que o pessoal, com razão, chamava de milagre brasileiro, o qual tirou da miséria, na mais modesta das hipóteses, tirou da miséria 30 milhões de brasileiros. Que estavam marginalizados, foram postos dentro do processo produtivo e adquiriram uma vida decente. O PT fez isso? O PT não fez nada. O PT dá esmola, pô. Compra voto. Né? A milicada fazia o negócio direito, tá entendendo? Criava obras, capital de investimento, criava obras públicas, arrumava emprego para os caras. Entendeu? Então, isso aí ninguém pode negar. Então você nota que o patriotismo existe dentro das Forças Armadas. Então, pela primeira vez, quem me chamou a atenção para isso foi o Oliveira. Depois eu confirmei por mim mesmo, participando dessa obra, O Exército na História do Brasil. Isso foi tudo que eu aprendi com o Oliveira e tudo o que há para aprender com o Oliveira. O resto de todos os artigos e livros que ele escreveu, a mensagem é o seguinte, né? Eu, Oliveira, sou bonito e gostoso. Eu pairo acima de todo mundo. Né? E não tem mais filosofia política nenhuma ali. É um monte, vamos dizer, de coisa do conselheiro Acácio. Obviedade do conselheiro Acácio. Ou então, quando ele não está dizendo uma obviedade do conselheiro Acácio, né? Como, por exemplo, olha, ele diz aqui, né? O Foro de São Paulo é, afinal de contas, consequência de fatos outros, que em seu conjunto são origem de outros tantos. Ele diz, ai meu Deus do céu, me mostra um único fato que não seja consequência de algum outro fato e causa de outro. Né? Então, o cara vê com essa coisa oca e tentando tapar o sol com a peneira, dizendo que o Foro de São Paulo não faz mal a ninguém, o que faz é a Constituição de 1891. Ele então reporta todos os males do Brasil, a Constituição de 1891, é um erro inaugural que foi feito em 1891, e que o mesmo erro vem sendo repetido, segundo ele, até hoje. Então ele aponta a causa única. A causa única é o seguinte, o governo manda no Estado. Isso é a culpa de tudo que acontece. Eu digo, o fato do governo mandar no Estado que faz com que os traficantes de droga estrangeiros venham para o Brasil? Aí tem cara da Colômbia, tem cara da Nigéria, tem cara de Cuba. Isso aí é o quê? É porque o governo manda no Estado que eles estão aí? Ora, porra, Oliveira, vê se acorda, rapaz, vê se acorda. Eu sei que você está acostumado a ser tratado, todo mundo baixa a cabeça na frente de você, te acha um cara muito respeitável. Eu te achava respeitável até você escrever essa merda aqui. Que eu vou
Inclusive, vou passar essas observações por escrito, explicar lá, mostrar a sua completa ignorância, não só do processo histórico brasileiro, mas de episódios históricos que você mesmo cita. Então, quer dizer, olha, um diplominha da USP é autorização para ser ignorante. E todo mundo às vezes vem falar, não, mas você não tem diploma de filosofia. Eu digo, quem assinar meu diploma? O Oliveiros? Eu limpo a bunda com documento, diploma assinado por esse cidadão. A Marlena Chauí, o doutor Emir Sader. Mas se eu vou aceitar um diploma, não tem quem possa me diplomar no Brasil, minha gente. O único curso que eu fiz no Brasil foi o curso do Compefil, onde o diploma era tirado pela Universidade de Navarra. E que só não tirei porque no último ano do curso o padre lá dos anos, o diretor do negócio morreu, a turminha da Teologia da Libertação entrou lá dentro e destruiu, né, a melhor escola de filosofia que tinha no Brasil, inclusive destruiu a melhor biblioteca de filosofia que tinha no Rio de Janeiro. Né? Então daí falar, se eu não posso estudar aqui com o Palanzano, eu não quero estudar com ninguém, não vou estudar com esses palhaços, porra. Né? Então, agradeço muito ter o diploma, né? O Bruno Tolentino dizia, não, nós precisamos dar um diploma de doutor honoris causa para você, eu vou fazer um movimento para que a USP lhe dê um doutor. Esse é deshonoris causa. Deshonoris causa, mas isso eu vou aceitar. Né? Nem que eu tivesse cursado eu ia aceitar, agora sem cursar, fica loucura, diploma, porra. Isso é um bando de intelectual. Agora, às vezes precisa de intelectual de talento. Ninguém vai negar o talento do Oliveira. Talento literário ele tinha, agora não, porque está escrevendo horrivelmente mal, mas ele tinha. Ele escrevia uns negócios elegantes antigamente. Ninguém sabia o que aquela merda queria dizer, mas que era elegante era. Tem alguém na linha aí? Quem é? Alô, quem é? Boa noite, lá, tudo bom? Quem é? Quem? Alô, tá ouvindo? Estou ouvindo, quem é? Capanema de Sorocaba. Não entendi o seu nome. Capanema? Capanema, tudo Capanema. bem? Tudo bom. Você tá com a voz ruim, tá gripado? Faz tempo que eu estou, sabe, né? Mas a minha voz continua a mesma, mas meus cabelos estão caindo. Desejo melhores, então, em primeiro lugar. Liguei Então, por dois motivos. Jamais tome vacina contra a gripe. Porque aqui eu tive que tomar porque a imigração me obrigou. Desde então não para de ter gripe. É infalível. Quer dizer, a vacina tira você da incerteza. Vamos lá. Liguei por dois motivos. Primeiro, para pedir desculpas e segundo, para dar um testemunho. Queria pedir desculpa, em primeiro lugar, a vocês, os alunos do curso de filosofia, porque eu fui o criador da comunidade que transcrevia as aulas e no meio do trabalho, assim, eu sumi, porque eu perdi meu chão, assim, e vi que eu era um vagabundo e tal, e estava caminhando por aí até me encontrar. Então, eu conversando com um amigo, esses dias, eu procurei a palestra do Padre Paulo Ricardo, né, sobre as doenças espirituais, e eu descobri que eu sou um portador de uma doença chamada assídia. Sou um vagabundo. Mas isso aí vagabundo é incorrigível. problema do brasileiro. Assídia não quer dizer propriamente preguiça, quer dizer má vontade, ranhetice, acha tudo ruim, critica todo mundo e não faz nada para melhorar. Esse é o problema do Brasil. Não é você, meu filho. Você não é culpado quando você está falando. Aí tem 180 milhões de caras vítimas dessa porcaria. Então continue. E caiu a ligação, será? Caiu. Mas olha, Capanema, tu não tem nada para pedir desculpa, não. Você fez de boa vontade, começou o trabalho lá, fez até onde. Depois cansou, né? Aderiu lá ao movimento, cansou e parou. Agora vai começar de novo, tá tudo bem, ninguém tem nada a te criticar, não. Nós estamos gratos, você é boa gente, vamos em frente. Não fique deprimido, não pense em coisas contra você, não. Quando você percebe que você tem um pecado, até o pecado da ascedia, sabe o que você faz? Fica contente. Porque sabe, aqui, eu sou um pecador, eu sou um filho da puta, e mesmo assim, Jesus Cristo vai me perdoar e eu vou entrar no céu. Aí você tem que pensar. Pensa sempre o perdão divino, ele é maior do que todos os pecados do mundo. Então cada vez que eu percebo que eu fiz mais uma, eu chego para Deus e falo aqui, olha, de novo, olha eu aqui. Eu não tenho jeito mesmo, se você não me ajuda, eu não faço nada certo.
Eu, por mim mesmo, não faço nada certo. Se Deus não me guia, não me ajuda, eu faço tudo errado. E fiz de novo, olha eu aqui. Mas eu estou triste. É claro, estou triste porque eu te magoei. Tem sido bom para mim, tu me criou do nada, me defendeu contra todos os perigos. E olha aí, eu só fazendo, né, coisa que te magoou, eu não devia fazer isso. Mas eu não posso dizer que eu estou totalmente triste com isso, por quê? Porque eu lembro que você existe, que você está aí para me perdoar e me restaurar depois de milhões de pecados ainda que eu faço. Então eu não posso ficar totalmente triste. Então, é o que, né? É o que diz na missa, sursum corda, corações para o alto, corações para o alto. Não fique triste, não. Né? Agora aqui alguém me manda um negócio dizendo que hoje saiu no Estadão, dizendo que os caras inventaram a Conferência Nacional de Comunicação, né, para reclamar contra o monopólio dos meios de comunicação. Monopólio? Olha aqui, meu filho, eu trabalho há 40 e tantos anos nessa coisa. Né? Olha, raríssima, mas nunca, não, rarissimamente não. Eu só tive um patrão que me mandou escrever alguma coisa do jeito que ele queria. Que era um maluco chamado Jean Mellet, tá certo, no jornal chamado Notícias Populares. Uma vez, então, um chefe me mandou escrever uma coisa que eu achava mentira, e eu não escrevi. Uma vez em 47 anos de jornalismo. No resto, eu sempre tive toda a liberdade de escrever o que eu queria, do jeito que eu queria. Nunca veio nem o seu Roberto Marinho, nem o seu Mesquita, nem mesmo a turma da Folha, para me dizer o que eu devia escrever. Então o jornalista chora de barriga cheia, porque o dono do jornal, ele tem dentro do jornal, ele tem um espacinho que ele usa para ele dizer o que ele quiser. No resto, a turma da redação faz o que quer, porra. Tá certo? E essa turma é tudo de esquerda. Então, é incrível. Quer dizer, que choradeira é essa? Monopólio de mídia. Eu digo, bom, primeiro que várias empresas, elas concorrem entre si. Tá certo? E segundo, elas não impedem o jornalista de escrever o que quiser. Porque dentro da redação, você tem total liberdade de imprensa. Agora, o que você não tem é o seguinte, você não pode se opor ao consenso da redação. Porque daí os caras te olham, tiram o teu emprego, eu já perdi um monte de emprego por causa disso. Foi porque eu desagradei o patrão? Não, foi porque eu desagradei o chefe de redação, o secretário de redação, comunista, filha da puta. E é esse cara que tira. O patrão às vezes nem sabe quem foi contratado ou quem foi demitido, porra. E certas empresas, eu digo, ó, os donos de certas empresas até corriam risco para proteger os seus funcionários esquerdistas. Quantas vezes lá no Estadão os Mesquita não tiveram que se mobilizar para proteger, né, a comunista que era contra eles, falar mal deles pelas costas. O Roberto Marinho fazia a mesma coisa, porra. Agora, que eles são contra o monopólio, então o que eles fazem? Botar o monopólio estatal. É sempre a mesma coisa. E o monopólio estatal está na mão de quem? Na mão deles. Aí tem mais alguém aí na linha. Quem é? É de São Paulo. Quem é? Roberto de São Paulo, professor. Roberto, tudo bem? Tudo bem, professor. Primeiro eu gostaria de dizer ao senhor uma conclusão que eu cheguei nos últimos 4 meses aí, tentando ler tudo do senhor aí, consultando outras fontes, e um agradecimento e depois uma pergunta. Então, eu não sei se é certo, mas quando eu comecei a escutar os seus programas, ler seus artigos e tal, e também consultar as fontes que o senhor vai nos dar, lógico, comecei a entrar em choque, né? Porque eu percebi que a gente está no mundo da lua aqui no Brasil. Mas tá mesmo. O Brasil virou um hospício. Então, logo, até para, vamos dizer assim, tentar assim, me curar desse choque, comecei a procurar críticas do senhor para ver se o senhor estava errado em alguma coisa, né? Meus críticos são vagabundos, rapaz. Cada um pior que o outro. Não dá nem vontade de responder para esses caras, bando de analfabeto. Então, aí eu cheguei a uma conclusão que me deixou mais em choque ainda, professor. Eu vi que no Brasil é o seguinte, tem mais ou menos 50% de... Se for Vamir Chacon, que é um homem de uma cultura imensa, né? E ele então fazia 2 ou 3 críticas a mim, que até achei certo, né?
Agora, esse pessoal aí, esse Oliveiras, porra, o Oliveiras tá gaga, minha gente. Ele também não pode dizer que ele seja um homem de cultura, porque ele fez a cultura dele lendo autores de quinta categoria. Lendo Rousseau, Maquiavel. Se você der um livro de Aristóteles para ele morre na quinta página. Né? Então, no Brasil, intelectual é assim. Né? Então, eu digo, nunca houve um crítico que valesse a pena prestar atenção. Eu, quando respondo ao crítico, não é por causa dele, não. É só para aproveitar a oportunidade de ensinar outras coisas a pessoas corretas e inteligentes que estão me lendo. Agora, discutir com o doutor Emir Sader é uma vergonha. Eu consenti em fazer isso várias vezes, morro de vergonha. Mas vamos, continue aí. Então, por isso mesmo, professor, vamos dizer assim, eu entrei mais em pânico ainda, porque, vamos dizer, eu sou engenheiro, então, assim, é lógico que engenheiro tem essa dificuldade prática de aplicar lógica em linguística, né? Mas um pouquinho de lógica a gente aprende, né? Até pela... Olha, vou dizer uma coisa para você. Os meus melhores alunos vieram de faculdade de engenharia, faculdade de física, e faculdade de ciências naturais. Da filosofia e letras, só vem maluco. Então, eu comecei, a tentar, vamos dizer assim, por causa do choque que eu entrei com a realidade, né? Na procura dos críticos do senhor, eu comecei a ver que os caras não eram burros, não. Burro sou eu. Que eu escuto o senhor e consigo entender. Os críticos do senhor são débil mental, professor. Eles não conseguem formar uma frase com isso, professor. Mas é esse que é o problema. Esses caras me desmoralizam, você está entendendo? Porque se fosse nos anos 50, você é um cara da direita conservador, né? Por exemplo, nos anos 50 tinha lá, né, o Gustavo Corsão escrevendo e o Alceu Amoroso Lima reclamando. Ele, pô, mas eram dois pesos pesados, tá entendendo? Agora, hoje, você vai ser criticado por quem? Só por cretino, porra. Então, então, o agradecimento que eu queria fazer, professor, é que, então, um homem com a sua sabedoria, então, com o seu conhecimento, o senhor tem a humildade, assim, vamos dizer, a humildade mesmo de fazer um programa desse, e se dar o trabalho de responder esses débeis mentais e ter a humildade de falar para nós, o povão. E, então, eu queria agradecer muito... Ninguém é tão desprezível que não mereça uma resposta. Mesmo que essa resposta você já vai tomar no cu. Você está entendendo? Então, eu não sou superior a ninguém. Eu não me considero... Se você pode falar mal cretinice a meu respeito, eu vou prestar alguma atenção e tentar botar alguma coisa na cabeça dele, além de merda que já está cheia, né? Então... quer dizer, eu não sou desses caras de se fazer de superior, falar, não, o que vem de baixo não me atinge. Quem fala que vem de baixo não me atinge é porque nunca sentou num formigueiro, nunca teve hemorroida, nunca levou o pé no saco. Né? O que vem de baixo atinge sim. Então, esse é o agradecimento, professor. Muito obrigado pelo senhor ter essa paciência conosco aqui. E agora eu entendi por que o senhor não pediu para Deus a oportunidade de explicar o seu entendimento, mas ele está te dando pela humildade do senhor. Então, muito obrigado. A pergunta é a seguinte. Quem agradece sou eu. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Quando a gente começa, então... eu não queria isso aí. Eu não queria ter que estudar, ser um historiador. Não pretendi isso aí. Mas... para entender um pouquinho do mundo, a gente tem que ser agora o próprio um filósofo, um historiador, né? Porque não dá para acreditar em uma letra do que sai no jornal. Então, quando a gente começa a aprender as coisas, a gente se sente a obrigação de esclarecer as pessoas ao redor. Eu estou com uma dificuldade imensa, estou levando porrada tudo quanto é lado, estou perdendo amizade. Eu queria... 50, 40 anos atrás, a mídia ainda era relativamente confiável. Havia distorções, havia mentira, mas agora não. Agora você tem uma mentira uniforme. Porque todos esses jornais, todos eles dependem de propaganda do governo, de ajuda do governo, estão carregados de dívida com o governo, então tudo puxa saco. Então eles mentem uniformemente, então não dá para acreditar mais em nada. Mídia brasileira, meu filho, não dá para você limpar o cu com o jornal brasileiro, não dá para ir porque o seu cu é um lugar de respeito, você está entendendo? Eu sempre penso assim, né? Bundinha que mamãe passou talquinho, eu não vou limpar com essas porcarias aí, que vai só macular, né? O meu distinto cu, você tá entendendo? Então, não use nem para limpar a bunda, meu filho. Perfeito, professor. Vou fazer a pergunta e vou desligar para dar a oportunidade. A pergunta é o seguinte,
Pra gente aqui que está aprendendo as coisas, não tem a eloquência do senhor, não tem a capacidade de discurso que o senhor tem, como a gente deve agir para tentar esclarecer as pessoas ao nosso redor? Obrigado, professor. Ora, em primeiro lugar, Roberto, você tem que estudar, vamos dizer, a própria arte da persuasão. Sem isso não dá nem para começar. Porque os camaradas não precisam ter arte da persuasão nenhuma, porque eles têm volume, eles têm número. Então aparece 1 milhão de sujeitos mentindo, não precisa mentir com eloquência, não precisa, né, não precisa provar nada, né? Então você tem que estudar, fazer a ciência do discurso. Né? Eu te recomendo os livros de um autor chamado Mortimer J. Adler, A-D-L-E-R. Né? Inclusive tem um livro dele que chama How to Talk, How to Listen, né? Ou How to Speak, How to Listen. É uma coisa muito importante para essa arte da comunicação pessoal, de pessoa a pessoa, que é a nossa única arma. Nós não temos grandes jornais, não temos canais de televisão, nós temos apenas a nossa fala pessoal. Então, é necessário que ela seja, se não persuasiva, ao menos contundente. Porque, às vezes, vamos dizer, um sujeito muito mentiroso, um cara que é intrinsecamente mentiroso, pervertido, você não consegue convencer. Então você consegue inibir, intimidar e fazê-lo passar vergonha. Você está entendendo? Na frente, então eu frequentemente eu me lembro do Dr. Charcot, na Faculdade de Medicina, né, que ele pegava lá, por exemplo, uma doente histérica, botava na cadeira, na frente dos alunos, e mostrava as reações histéricas que a mulher tinha. Então eu estou fazendo a mesma coisa, eu pego o desgraçado, pôr na cadeirinha e mostro para os meus alunos. Ó, tá vendo como o sujeito é louco? Tá vendo? E eles veem que o cara é louco, então eles já sabem que não é para seguir aquele exemplo, tá certo? Então, alguns caras são intrinsecamente safados, outros ficam safados com o tempo, que nem o Oliveiros. O Oliveiros já fez coisa boa 30 anos atrás. Agora é que está metido falando o que não sabe. E estou redigindo aqui umas observações, vocês vão ver que merda de raciocínio que é o dele. Um cara que tem obrigação de saber mais. Né? Então, eu sugiro essas coisas, quer dizer, e, sobretudo, de você estudar os próprios processos, vamos dizer, de manipulação de opinião, que esses camaradas usam para você poder desmontar isso. Isso aí, se você acompanhar nos meus artigos, você vai encontrar um monte de sugestões de livros a esse respeito. Né? Peraí, tem uma outra pessoa na linha aí. Nós temos aqui apenas um minuto. Então, vou aproveitar esse 1 minuto para dizer uma coisa importante. Se você é católico, prezado ouvinte, participe da cruzada de rosários, pedindo que o Papa, quando for a Fátima, em maio, faça a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, como Nossa Senhora pediu na aparição de Fátima. Ela pediu isso em 1917 e até hoje os papas não tomaram vergonha na cara para fazer o que tem de fazer. Olha aqui, nós somos católicos, nós temos que obedecer o Papa, mas também nós temos que cobrar dele. Cobrar dele, como fazia Santa Teresa. Santa Teresa chegava na frente do Papa, tá certo? E dizia para ele, seja homem. Né? E nós aqui não somos Santa Teresa, nós somos um monte de bandido, salafrado, filha da puta, mas nós amamos a nossa igreja, nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós amamos Nossa Senhora, e nós temos que fazer o que ela nos pediu. Então, Papa Bento XVI, seja homem, faça o que é da sua obrigação. Tá certo? Então, nós, somos católicos, vamos fazer a cruzada de rosário, todo dia. Se não der, falhou um dia, tem importância, faz no outro dia. Tá certo? Pedindo a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Tá? Nossa Senhora disse que se não fizesse isso, em 1917, ela disse que se não fizesse isso, ia ter uma segunda guerra pior, dentro de tanto tempo, acontece exatamente como ela disse. Então, não vamos brincar com essas coisas, gente. Então, até a semana que vem, muito obrigado a todos.